Início da vida contemplativa. No Oriente, como muitos de vocês sabem, aqueles que estão interessados em obter iluminação espiritual vão a um professor e, como regra, moram com ou perto do professor por um período de 6, 7 ou 8 anos. E por meio de meditação com e sem o professor, a meditação com outros alunos e a instrução espiritual acabam por atingir sua iluminação, Satori, iluminação ou consciência da quarta dimensão. A humanidade como um todo, no entanto, não é voltada para esse tipo de ensino. Nem muitos desejam, precisam ou até mesmo têm a capacidade de plena iluminação. Isto é atestado pelo fato de que alguns estudantes e discípulos que viveram em íntima associação com seus professores, mesmo por muitos anos, não conseguiram ou não alcançaram as alturas, enquanto outros podem tê-lo recebido em 2 ou 3 anos. A questão, então, para o jovem estudante no início, não é alcançar o grau de iluminação que o colocaria como professor ou curador espiritual, mas principalmente em como obter iluminação suficiente para libertar-se das discórdias e desarmonias da vida cotidiana e construir dentro de si um sentido espiritual que não apenas o elevaria acima dos problemas do mundo, seus problemas familiares ou comunitários, mas o capacitaria a viver como uma família normal, negócios ou vida profissional e ainda assim ser inspirado, alimentado e apoiado por uma experiência e contato interiores. Reconhecer a universalidade de Deus. É bem sabido que todas as pessoas de uma mentalidade religiosa, qualquer que seja sua religião, podem alcançar certa medida de harmonia e paz interior e se encontrarem cheias de uma graça interior que acaba por viver suas vidas para elas. Não faz diferença a religião de uma pessoa, porque existe apenas um Deus, apenas um Espírito. E o Espírito não conhece diferença entre um judeu e um gentil, um protestante e um católico, um oriental e um ocidental. O Espírito está além e acima de quaisquer crenças ou convicções denominacionais, livre para todos e independente de cerimônias e ritos, credos ou formas de adoração. Assim como a vida que permeia uma folha de grama é a mesma vida que permeia uma orquídea, margarida ou violeta. O Espírito não reconhece diferença. A mesma vida que anima toda a vida, seja de um cão mestiço ou de raça pura. Nas Escrituras nos é dito que sua chuva cai sobre o justo e o injusto. No que diz respeito a Deus, não há grego e nem judeu, nem escravo e nem livre. O Mestre deixou isso muito claro quando disse: Não chameis a homem algum seu Pai sobre a terra, pois um só é vosso Pai que está nos céus. Se Jesus quis dizer que isso se aplica apenas às pessoas que o estavam ouvindo, então, é claro, de acordo com isso, Deus seria o Pai somente dos hebreus, porque Jesus estava falando com seus companheiros hebreus. Em seus dias, não havia igreja cristã, nem havia cristãos. Havia apenas judeus, e Jesus era um deles, um rabino no meio deles. E se ele tivesse dirigido essas palavras apenas para aqueles a quem ele estava falando, teríamos que admitir então que os judeus seriam os únicos que poderiam reivindicar a Deus como seu Pai. Na verdade, porém, qualquer um que tenha um discernimento espiritual sabe da importância do ensinamento de Jesus e sabe que ele não estava falando com nenhum grupo. O que ele estava fazendo era expressar a verdade, como se ele tivesse dito 2 vezes 2 enquanto falava de repolhos, mas não significando que apenas 2 vezes 2 couves são 4, mas significando que 2 vezes 2 são 4 aplicados a repolhos ou reis. E assim, quando ele nos diz para não chamar nenhum homem seu pai sobre a terra,
ele não está se dirigindo a você que está lendo isso, nem estava se dirigindo àqueles que estavam sentados diante dele, ouvindo-o. Ele estava falando ao mundo, proclamando uma mensagem que lhe fora dada por Deus. Anos depois, Paulo carregou a mesma mensagem para os pagãos, os europeus, até para os ateus, e sempre ele estava expressando uma verdade espiritual que não deveria ser aplicada a qualquer grupo específico de pessoas, mas era uma verdade espiritual que sempre foi, é e sempre será uma verdade universal. Portanto, deve ser a verdade sobre o grego e o judeu. Deve ser a verdade sobre você e eu. Deve ser a verdade sobre branco e negro. Existe apenas um Pai, um só Deus. Nenhuma pessoa pode esperar a iluminação espiritual a menos que ela possa, em primeiro lugar, reconhecer que há apenas um princípio criativo neste mundo, seja ele criador de repolhos ou reis, do grego ou do judeu. Existe apenas um princípio criativo e está localizado não nas montanhas sagradas, nem no Templo de Jerusalém. Sua localização não é nem aqui ou ali, mas dentro de você. E não faz diferença quem você é. Não faz diferença se você é um hospital, você é uma prisão, você nos negócios ou você em alguma arte ou profissão. O reino de Deus está dentro de você. E o reino de Deus é espírito, não um super ser humano, mas espírito. Reconhecer essa verdade constitui o primeiro passo para alcançar a luz espiritual, o primeiro passo para alcançar a consciência da presença de Deus. Se você não pode aceitar isso, então você terá que acreditar que Deus faz acepção de pessoas e que somente os judeus têm a presença de Deus, ou apenas batistas ou budistas. Este é o tipo mais absurdo de absurdo. A presença de Deus está dentro de você, quem quer que você seja. Sua doação de si mesmo traz a doação do universo para você. Quando você chega ao ponto em que realmente sente a verdade disso, sente a presença de Deus no ar, em seu corpo, em seus negócios, em sua casa, em seu concorrente ou no seu inimigo do outro lado do mar ou do outro lado da rua, quando você começa a perceber isso, você está pronto para o próximo passo, que todos devem dar, antes que a iluminação possa chegar. E essa é a percepção de que, enquanto o reino de Deus está dentro de você, deve ser permitido fluir de você. Ele não pode vir até você e você deve, em algum estágio do seu desenvolvimento, parar de procurar que ele venha até você. Uma ilustração disso pode ser encontrada na área do companheirismo. Muitas pessoas estão buscando companheirismo, mas quando chegam a mim com esse problema, pedindo uma demonstração de companheirismo, minha resposta sempre é: não adianta, porque eu sei que você não quer companhia. Se eu pudesse te mostrar como alcançá-la, você recusaria. O que você quer é um companheiro, e provavelmente ele tem que ter 1,92 m e pesar 90 quilos, ter belos olhos azuis. Você tem tudo decidido antecipadamente, mas companheirismo mesmo você não quer. Ninguém que me pediu uma demonstração de companheirismo, ninguém que eu conheço realmente quis. Eles apenas queriam um companheiro e eu não posso conseguir isso por ninguém. É tão simples ter companhia. Tudo o que requer é que você seja um companheiro. Isso é tudo. Uma vez que você se torne um companheiro, uma vez que você encontre algo ou alguém para acompanhá-lo, não tem que ser um ser humano a princípio, ou um membro do sexo oposto, ou um estranho que você tenha companhia. Você pode começar a encontrar companhia com alguns membros da sua própria família, ou com os pássaros que vêm para o seu gramado, ou com as estrelas. O ponto é que a companhia é uma partilha de si mesmo. É isso que constitui companheirismo, a partilha de si mesmo.
Poderia estar no nível de vizinhança, poderia ser no nível de simpatia, poderia ser no nível do marido, esposa, irmão ou irmã, mas companheirismo significa uma partilha de si mesmo com outra pessoa. O companheirismo está sempre disponível para você, porque está dentro de você. É o dom de Deus e você é aquele que determina se vai mantê-lo trancado dentro de você ou se vai deixá-lo solto a ser um companheiro. E no momento em que você decide ser um companheiro, você tem companheirismo. Naturalmente, a parte maravilhosa disso é que, quando você começa a ser um companheiro, você encontra aqueles que também desejam ser companheiros, desejam compartilhar. E então, não é uma questão de dar ou de receber, é uma questão de ambos dando. Não há tomar, há apenas dar. O reino de Deus está trancado dentro de você. Não há como uma pessoa demonstrar provisão para outra, porque todos, em todos os lugares, têm tudo o que o Pai tem, o infinito. E tentar conseguir algo aqui, quando não há nada aqui além de espaço, é loucura. O suprimento é demonstrado não em conseguir, mas na abertura de um caminho para o suprimento que já existe dentro de você fluir para fora de sua fonte, que é o reino de Deus dentro de você. A iluminação pode vir apenas para aqueles que percebem que o reino de Deus, luz, verdade, sabedoria, amor, está dentro. Tudo o que o Pai tem é seu, e então, assim como você tem que encontrar uma maneira de expressar companheirismo, você também precisa encontrar uma maneira de expressar o suprimento. E isso nós podemos fazer de várias maneiras. O Mestre indicou no Sermão da Montanha que devemos dar, mas tenha certeza de que ninguém, a não ser Deus, saiba sobre a nossa doação. Ore, mas tenha certeza de que ninguém, a não ser Deus, saiba sobre a nossa oração. Perdoe, ore por nossos inimigos. Tudo isso Ele dá como uma atividade que ocorre dentro de nós e flui de dentro de nós para fora. Todo o segredo da iluminação espiritual está ligado à compreensão de que o reino de Deus está dentro de nós e que devemos encontrar um meio de deixar escapar esse esplendor aprisionado. Portanto, o que quer que estejamos buscando, devemos encontrar uma maneira de distribuí-lo, de modo que, mesmo que estejamos buscando luz espiritual, o caminho para obtê-la é concedê-la. Muitos professores descobriram que no final do período letivo aprenderam mais sobre os assuntos que ensinaram através do ensino do que os alunos na sala de aula. Sempre uma pessoa aprende mais ensinando do que qualquer um aprende sendo ensinado. Assim é em um ensinamento espiritual. Aqueles que ensinam aprendem muito mais do que qualquer estudante ou grupo de alunos, porque no próprio ato de dar há um influxo constante, mas realmente não entra. É apenas que a fonte infinita está dentro, mas não pode fluir se nós não a deixarmos sair. No momento em que começamos a liberar um pouco do que sabemos, todo o resto começa a fluir, mais do que jamais soubemos que sabíamos. Não há como ganhar amor do mundo ou das pessoas do mundo. Muitos tentaram, mas todo mundo falha. Isso não pode ser realizado. O único caminho é o caminho da luz espiritual. Por amar, nos tornamos amados. Não há outro caminho. Esperar ser amado é como esperar que algo venha do vazio do espaço. Antes que o amor possa fluir para nós, primeiro devemos demonstrá-lo para fora. Nós devemos primeiro colocar o pão na água, antes que o pão possa retornar a nós. Somente aquilo que lançamos na água volta para nós, porque em e por si mesmo, um espaço em branco não tem nada para dar. Nada. Mas na medida em que colocamos algo no espaço, nesta mesma proporção, é a via para que ele encontre o caminho de volta para nós. Assim é que toda a bondade e infinitude deste universo flui de volta para nós quando deixamos fluir de nós.
É a doação de nós mesmos que nos traz a doação do universo. O homem não pode influenciar a Deus. A iluminação espiritual começa com a compreensão de algo tão simples como o fato de todo o reino de Deus já estar estabelecido dentro de você. E para que você desfrute de suas bênçãos, você tem que encontrar uma maneira de expressá-lo. Ao meditar e ponderar sobre essas coisas, você chega a um ponto em que não há mais nada em que pensar. Você pensou em tudo, você já disse tudo, você declarou ou afirmou e chegou ao fim de tudo isso. Agora, uma vez que não há mais nada a dizer, você chega a um lugar onde está em silêncio e descobre que, no exato momento em que alcança a quietude, algo salta de dentro de você, algo de natureza transcendental, algo de uma natureza não humana. Algo salta para dentro de sua consciência que você mesmo não tem declarado ou afirmado, mas que agora ouve e recebe das profundezas de sua interioridade. Você mesmo criou a circunstância por meio da qual essa audição transcendental pode ocorrer. Você conheceu a verdade, declarou, sentiu, afirmou e ficou quieto, criando assim um vácuo. E agora, vindo de dentro, a voz anuncia-se, trazendo consigo a iluminação. O primeiro passo é sempre conscientemente conhecer a verdade. Conhecendo intelectualmente a verdade, e então, através deste constante ponderar, meditar e cogitar, você se traz para o lugar onde você está completamente quieto, para aquele silêncio, e de além dessa quietude, vem a luz que você tem procurado. Mas você acha que essa luz é dada apenas a uma pessoa ou a um grupo de pessoas? Você não vê como é importante primeiro despir-se de toda a crença de que Deus faz acepção de pessoas, de religiões, de igrejas ou de raças e chegar a ver claramente que Deus é Espírito, que Deus é vida, que Deus é amor e que, na verdade, a presença de Deus está dentro de você? O mesmo lugar em que você está é solo sagrado, porque a presença de Deus está aí. Mas quando você declara isso sobre si mesmo, olhe para cima, olhe ao seu redor e veja todas as centenas de pessoas em sua vizinhança. E então lembre-se de que, conscientes ou não dessa verdade, você deve saber que é a verdade sobre elas, porque se você não reconhece essa verdade como universal, está novamente tentando apoderar-se de um pouco dela, torná-la finita, limitada. E Deus não pode ser limitado. O próximo passo é mais fácil agora do que teria sido, mas depois dos 2 passos anteriores, a saber, 1. Conhecer a verdade e 2. Perceber que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, você é mais capaz de reconhecer que o homem não pode influenciar Deus, que o homem não tem poder sobre a criação de Deus. O homem não tem jurisdição sobre o mundo de Deus. O homem não tem jurisdição sobre Deus. O homem não pode ter o seu caminho com Deus. O homem não pode fazer com que Deus faça sua vontade ou seu caminho. E, portanto, a próxima necessidade é tornar-se um observador. Porque uma vez que você não pode influenciar Deus, você pode ao menos observar o que Deus está fazendo. Você pode se tornar uma testemunha da atividade de Deus em sua vida e na vida de todos. Porque lembre-se, quando o sol surge de manhã, surge para judeus e gentios, brancos e negros, orientais e ocidentais. Não tem favoritos. E você tem que estar disposto a reconhecer que, assim como o sol nasce para todos no mundo, a graça de Deus também está disponível para todos no mundo. Quando você observa a cana-de-açúcar ou o abacaxi crescendo, é tolice pensar que Deus os está cultivando para você ou para mim. Deus está apenas os fazendo crescer. A graça de Deus recai sobre os justos e os injustos. Sempre deve haver a lembrança, então, de que o que Deus está fazendo, Deus já está fazendo. E Ele não precisa da sua ajuda. E, além disso, Ele não pode ser controlado por você, por mim ou por qualquer outra pessoa. A graça de Deus não pode ser detida.
Mesmo se você pensa que está agindo em desobediência às suas leis, a graça de Deus ainda está fluindo, mesmo que você não possa obter o benefício dela por você ter se afastado dela. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não tem nada a ver com sua semeadura ou sua colheita. É como você semeia. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É sempre o que você faz. Por seus pensamentos e ações de hoje, você determina a sua colheita do amanhã. Assim, portanto, mesmo que por algum ato seu, seja de desobediência a um ou mais dos 10 mandamentos, ou seja uma violação do segundo grande mandamento do Mestre, de amar o próximo como a si mesmo, ou seja o que for, se você perdeu a saúde, a segurança, a proteção e a paz interior, não culpe a Deus por isso, pois Deus não lhe dá paz nem a tira de você. Deus não lhe dá saúde e nem a tira de você. Deus nem te dá suprimento, nem tira isso de você. A graça de Deus é tão livre quanto a luz do sol. Se quiser, você pode abaixar as cortinas e nunca mais ver o sol, e nunca mais senti-lo, mas isso será por causa da sua ação, não de Deus. No que diz respeito a Deus, a luz do sol está sempre presente. Então, é assim que, no momento em que você percebe que a graça de Deus é muito parecida com o sol pairando no céu, então ela está lá. Está disponível para todos. Embora temporariamente possa haver nuvens escondendo-a, mas no entanto, ela está lá. Seu próprio reconhecimento disso, sua recusa em tentar fazer com que Deus faça algo, sua capacidade de evitar suplicar ou implorar a Deus, de tentar influenciá-lo ou suborná-lo, o próprio ato de abster-se de fazer essas coisas traz a atividade de Deus em sua experiência. Quando você pode sentar e perceber que Deus não existe por sua causa, mas que apesar de você, ainda assim, Deus está mais perto de você do que a sua respiração. O lugar onde você está é solo sagrado, e onde está a presença do Senhor, existe liberdade e satisfação. Quando você aprende a se abster de tentar tomar o céu pela tempestade, e quando você é capaz de sentar-se na compreensão de onde eu estou, Deus está, e aquietar-se, você abre o caminho em sua própria consciência para a onipresença que já está lá, para tornar-se manifesta e evidente em sua experiência. O grande erro sempre foi tentar influenciar Deus. Deus, vá lá e destrua meus inimigos. Deus, vá lá e traga as posses dos meus inimigos para mim. Essa tentativa de personalizar Deus ou fazer com que Deus faça algo por uma pessoa específica e não por todos, indica uma falta de compreensão de Deus como Espírito. A própria afirmação de que Deus é Espírito é em si libertadora e curadora. Ninguém pode fazer nada sobre mover ou mudar o Espírito, influenciá-lo ou suborná-lo. Não há nada a fazer, senão deixar-se envolver por ele, deixar ele pegar você, dominar, deixar sua vontade ser feita em você, e então você faz de si mesmo uma transparência através da qual a luz que já está presente dentro de você pode brilhar. Não é uma luz que é obtida em livros ou de alguma forma de adoração ou de professores, mas uma luz que os livros ou a adoração ou os professores podem revelar para você como tendo existência dentro de você. A função do instrutor é desvendar a luz que já constitui o seu ser mais íntimo. A função do professor e do ensinamento é desvendar a presença do Espírito de Deus que está dentro de você, para que você possa eventualmente viver nesta convicção. Obrigado, Pai. Você e eu somos um. O que o Mestre disse é verdade. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei.
eu estou contigo sempre, até o fim do mundo. Mas o professor revela a presença que está dizendo isso para você de dentro do seu próprio ser, lembrando que o Pai conhece sua necessidade antes de você e que é de seu bom grado dar-lhe o reino. Portanto, você pode descansar nesta compreensão. O Pai está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim.